Olá pessoal, tudo bem? Jânio Lima mais uma vez aqui para o canal Python DS. Hoje vamos aprender sobre loops, estruturas de repetição em Python. Como prometi na aula passada, a gente está cada vez mais avançando aí no nosso conteúdo do treinamento de fundamentos. Já aprendemos lógica condicional na aula passada, que é um dos elementos básicos de qualquer linguagem de programação e permite você criar fluxos inteligentes. E agora a gente vai aprender as estruturas de repetição, que, como o nome dá intuição, vai nos ajudar a criar programas que são simples. Imagina que eu tenho uma determinada rotina no meu trabalho, que eu tenho que repetir a mesma instrução para várias vezes, calcular os salários de diversos empregados, atualizar uma planilha de preços, fazer qualquer tipo de coisa que eu tenho determinadas instruções que eu tenho que repetir, repetir, repetir. Com o que a gente aprendeu até agora, a gente já consegue fazer bastante disso aí, fazer cálculos de diversos tipos, tal, mas você teria programas cada vez maiores, dependendo do tipo de vezes que você, ou da quantidade de vezes que você teria que repetir aquela determinada instrução. A estrutura de loop, ou as estruturas de loop, nos permitem a fazer isso de uma forma muito mais inteligente, muito mais rápida. E vamos aprender agora, nessa e na próxima aula, como a gente fazer isso com os códigos Python. Então aproveita o conteúdo, vamos lá. E se não tiver feito a inscrição ainda, faz sua inscrição, deixa o like aí no vídeo, faz o comentário, compartilha o conteúdo com outras pessoas. Então vamos aqui entender a lógica dos loops no Python. Essa lógica inicial, ela é similar ao Python e a maioria das linguagens. O que vai mudar aqui vai ser a forma de implementação, a sintaxe, o tipo de instrução, né, de comando que você vai passar no código da linguagem. Mas a lógica em si, a maioria das linguagens de programação implementam o que a gente chama de estrutura de repetições, loop ou laços. Tem também um termo que eu até mencionei quando estava lá no início, falando de scripts interativos, que é a iteração. Iteração sem um Nzinho, que seria o processo de repetir uma determinada instrução em uma linguagem de programação. Então, a forma mais comum implementada nas linguagens, e que o Python também tem, é a instrução for. Ela normalmente é utilizada quando você tem uma contagem de um número que você conhece por antecipação até onde ele vai, né? Então você tem algum momento ali em que você sabe que ela vai ser encerrada. Então você tem a primeira sintaxe básica, que seria o for, e leia-se essa letrinha aí como uma variável que vai servir como um contador, uma variável auxiliar. In range, start, end e step. Então o que eu vou colocar aqui, a primeira parte do código pode ser exatamente como está. Essa variável ela não precisa ser criada antes, então eu posso dar o nome que eu quiser aqui, vai ser uma coisa para eu entender que a variável que eu colocar depois da cláusula for vai ser o meu contador. In range, ele está dizendo o seguinte: dentro do range ou desse intervalo que vai de start até end e que tem um determinado step, ou seja, de um início até um fim com um determinado tamanho de passo. E aí dentro disso você vai colocar a sua instrução. Daqui a pouco a gente vai ver na tela como isso aqui vai funcionar, mas imagine isso, que eu vou ter, por exemplo, uma contagem. Eu quero contar de 0 até 4 pulando de 1 em 1. Então ele vai mostrar 0, 1, 2, 3 e por aí vai, até chegar no meu final, tendo um step ou um pulo de 1 em 1. O cuidado que é meio esquisito a forma que eles implementaram, mas vamos lá. Quando eu coloco for i in range e eu coloco, por exemplo, de 0 a 4, o end real, a instrução vai ser repetida até o valor de end menos 1. Então, se eu coloco de 0 a 4, ele vai, nesse exemplo que ele apresentaria na tela, o valor da variável i, ele mostraria 0, 1, 2 e 3, ou seja, 4 menos 1, porque eu defini o 0, o 4 e um step de 1. Se eu coloco, por exemplo, de 0 a 10, pulando com um step de 2, seria for i in range 0, 10,2. Está pulando de
2 em 2. E a instrução eu colocaria um print i para ele mostrar na tela. Então ele vai mostrar 0, depois vai pular 2. Então 2, depois pula 2, vai para o 4 e por aí vai. Notem que como ele vai ser menos 1, ele não vai mostrar o 10. Como o 9 não está nesse intervalo do pulo, então ele vai mostrar até o 8. Ele mostra 0, 2, 4, 6, 8. Então ele sempre vai seguir essa lógica. Eu posso também utilizar essa mesma estrutura do for, ao invés de colocar dessa forma aqui com uma variável que vai ser feita uma contagem, eu posso usá-la para iterar, para passar de maneira repetitiva pelos itens de uma determinada lista. Então, digamos que eu tenho uma lista de frutas e eu quero fazer alguma operação, por exemplo, mostrar na tela o nome das frutas daquela lista. Então, eu colocaria for item em lista, print lista, por exemplo. Eu tenho uma lista de salários e eu quero calcular o aumento de um salário por um percentual de 8%. Então, eu colocaria, por exemplo, for salário em salários. E aí eu teria que ter antes essa lista com os valores de salários. E aí ele colocaria aqui, por exemplo, novo salário igual a o item vezes 1.08. Então estaria fazendo aquela instrução. Então isso é a lógica da repetição utilizando for. O outro tipo de repetição que nós temos é quando você tem um fim indefinido, e aí a gente usa a instrução while. While é o seguinte, eu quero fazer uma determinada operação que eu vou colocar uma condição, enquanto aquela condição for verdadeira, a minha instrução vai se repetir indefinidamente. Então eu vou ter a instrução, mas para que o meu código não fique preso no que a gente chama de um loop infinito, eu tenho que ter dentro do bloco de instruções uma atualização da minha condição. Pode ser atualizar um contador, pode ser alguma mudança dentro do programa que faz a condição original passar, por exemplo, de verdadeiro para falso, ou se eu disse aqui que seria falso, passar de falso para verdadeiro. Então eu tenho que ter alguma forma dentro do meu código que muda essa condição aqui para que ela deixe de ser atendida, e aí sim o meu loop vai ser encerrado. Vamos ver isso aqui na prática com alguns exemplos simples, e aí depois nas aulas futuras a gente junta o que a gente viu nas aulas anteriores, o que a gente viu na lógica condicional com os loops, para a gente avançar na utilização de toda essa vamos dizer assim, esse cinto de utilidades, aí o nosso bate-cinto de ferramentas do Python. Vamos agora para a parte prática aqui, vendo alguns desses códigos. Então agora com o meu Python aqui aberto, vamos fazer primeiro na tela algumas coisas simples, depois a gente cria um script aqui. Então vamos para o primeiro exemplo que eu falei, que seria o do loop for. Então for i in range. Vou colocar aquele exemplo que eu falei, 0, 4, 1. Então, eu estou dizendo que o início é no 0, o final é no 4, e o step, o passo, é 1. 2 pontos, notem bem essa sintaxe, então eu coloco o início, sempre tem que ter uma estrutura similar a isso aqui. Depois eu dou Enter. Percebam que mesmo eu estando no prompt interativo, o Python deu um espaço aqui, e aí eu consigo digitar meu código. Então eu vou colocar aqui uma instrução bem simples, print i. Percebam que acabei de abrir o Python, não tem nada na memória. Vou fazer igual os mágicos, nada nesta mão, nada nesta mão, e mesmo assim a magia vai acontecer. Eu declarei a variável i aqui dentro. Então ela não existe antes desse loop e ela vai deixar de existir, ou ela passa a ser inútil depois desse loop. Mas o importante para a gente é o seguinte, eu posso criar dentro do loop uma variável que funciona como um contador quando eu uso dessa forma. O que ele vai fazer é o seguinte, na primeira repetição do loop, ele vai atribuir o valor 0 a essa variável. Na segunda repetição, ele vai atribuir o valor 1. Na terceira, o valor 2 e assim sucessivamente, até que chegue a esse intervalo que é definido pela cláusula range. O que eu fiz aqui? Simplesmente estou pegando os valores e mandando imprimir. Vou dar 2 enters aqui.
Percebam, se eu der um Enter, ele pula o cursor para a linha seguinte para eu continuar a minha instrução, porque eu estou dentro de um bloco de instruções. Então, dentro do bloco de instruções, quando eu falei isso aqui, não é uma única linha. Quando eu chamo instrução, estou falando do bloco. Então, eu posso ter diversas linhas, diversas instruções acontecendo aqui. Mas vamos lá. Então, se eu estou no modo interativo, dei o primeiro Enter, ele veio para cá, dou mais um Enter, e aí ele executou o meu código. Vejam aqui que ele executou. Eu poderia fazer mais do que simplesmente isso, Jânio? Posso. Posso fazer, por exemplo, aqui, ó, for i in range 0. E aí vou fazer a primeira mudança. Ó, vou colocar 0,4. Eu não preciso colocar o step se o step for 1. Se o step for diferente, aí eu tenho que colocar de maneira explícita. Caso contrário, eu deixo ele implicitamente, o Python vai saber que o step é 1, que é o valor padrão. Aí eu vou colocar aqui agora o seguinte, ao invés de eu mostrar o valor de i, eu posso usar o i para fazer uma execução. Vou colocar uma execução ou qualquer tipo de interação com o meu código. Vou colocar i mais 2. Então percebam que aqui vai ser 0 mais 2, 1 mais 2, 2 mais 2, 3 mais 2. E aqui, ó, certinho. Então eu posso usar isso aqui para fazer qualquer instrução aqui dentro. Vou pegar aqui o outro tipo de loop, que seria o loop de uma lista. A gente ainda não aprendeu no detalhe a lista, a gente vai ter aula futura falar sobre os tipos de dados customizados do Python, ou nativos do Python, e um deles é lista. Uma lista é basicamente o seguinte, é uma lista de valores, é uma variável que vai receber uma lista de valores de quaisquer tipos. Então eu posso ter, por exemplo, frutas, recebe. Para eu criar uma lista, eu vou usar aqui dessa forma os nossos colchetes. Então, frutas recebe, e aí eu vou colocar banana, maçã e pera. E aí eu fecho os colchetes. Então, eu tenho a minha lista. Agora, nós percebemos que a outra forma aqui eu posso colocar item em lista. Note, como eu falei aqui, eu poderia colocar qualquer valor, aqui eu posso colocar qualquer valor. Então eu posso botar o seguinte, ó, for fruta, não existe a palavra fruta, mas eu vou colocar in frutas. Então o que ele está dizendo é o seguinte, para cada variável fruta, uma variável qualquer que eu estou criando, poderia ser i, poderia ser qualquer outra palavra aqui, poderia ser contador, mas vou usar fruta. For fruta em frutas, dou um Enter, int, fruta. E vejam que ele fez a iteração, passou por todas as frutas que estão dentro da minha lista. Então esse aqui é o uso básico do loop for. Eu posso fazer aqui, dentro, como eu disse, qualquer operação. Então vamos fazer o seguinte aqui, para a gente finalizar a instrução de loop for. Eu vou criar uma variável chamada salários. Dentro dessa variável, ela vai ser uma variável do tipo lista. E ela vai ter aqui, por exemplo, o primeiro salário de R$ 1.600, o segundo salário de R$ 9.500 e o segundo salário de R$ 29.000. Eu posso fazer um for. Vamos até colocar aqui, ó, salários. Vou botar para ficar mais simples. For S em salários. Ops. S. Aí, da mesma forma que a gente viu no exemplo mais simples, ele vai simplesmente mostrar o salário na tela. Vamos fazer aqui o seguinte, ó, save. Vamos deixar isso aqui salvo. Vejam que eu até já tenho um loop for aqui, mas eu vou criar aqui loop loops, porque aí depois eu vou usar esse programa para o outro exemplo com while. Mas vamos lá. Salários, print S. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou usar o que a gente chamou de print formatado. Vou colocar
salário atual, dois pontos, abro aqui as chaves, e aí vou botar S. Vamos rodar. Ela mostrou, ó, salário atual, 1.600, 9.500, blá, blá, blá. Aí agora eu vou colocar o seguinte, ó, print, novo salário vai ser igual a S vezes 1,08. Então, vamos dar um aumento de 8% no salário de cada pessoa aqui. Depois, só para a gente dar uma organizadinha, isso aqui não é necessário, mas vamos lá. Para a gente criar uma linha na tela, só para a gente separar cada item de salário, a gente vai criar uma linha com, vou botar aqui, 30 vezes esse caractere. Salvar com Ctrl S, executar com F5. E aí ele fez para a gente aqui, ó, uma calculadora de salários. Salário atual 1.600, novo salário 1.728. Salário atual 9.500, novo salário 10.260. E aqui, pessoa que ganha mais, 29.000, vai ter um novo salário de 31.000. Então vejam que com instruções bem simples, a gente evitou, por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui sem o loop, alguém pode estar perguntando qual a importância de você ter loop. A importância de ter loop é você ter códigos mais práticos, menos repetitivos. Eu poderia fazer essa mesma coisa trazendo para fora isso aqui e repetindo esse código. Mas assim, eu tenho 3 salários aqui. Eu teria que repetir isso aqui, ó. Ao invés de apenas 3 linhas com mais essa aqui, 4 linhas de código, eu teria isso aqui repetido 3 vezes, 9 linhas. Se eu tiver 100 empregados, eu vou ter isso aqui repetido 100 vezes. E aí por aí vai, aí fica infinito. O loop, tanto faz qual é o tamanho da tabela de salários, ele vai ter aqui basicamente a mesma forma de escrever. Então vamos colocar aqui, ó, para a gente brincar com isso aqui. Então, as vírgulazinhas aqui. Ok, tanto faz. Então vamos salvar. Vocês vão ver aqui, a tela vai ficar feia, mas só para perceber, essa é a brincadeira. Então, aqui eu estou jogando na tela. Eu poderia estar fazendo esse código aqui, atualizando direto no banco de dados, atualizando direto numa planilha. Então, o loop é uma coisa que é a magia das linguagens de programação para simplificar trabalhos repetitivos. Então, se você consegue criar uma regra, essa regra é repetida infinitamente, quantas vezes ou indefinidamente, quantas vezes você necessitar. Deixa eu ver, então, para o loop for tá ok. Agora, na sequência, a gente vai aprender como fazer isso para o nosso loop while. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula sobre as estruturas de repetição no Python. Hoje trabalhando com o loop for, e aí já deixou tudo engatilhado para a próxima aula. Vocês já viram na abertura a parte teórica, mas na próxima aula a gente vai ver a parte prática de utilização do loop while. Hoje a gente aprendeu o loop for, mas nem só de for vivem as repetições no Python. Próxima aula não percam, que vocês vão aprender um outro tipo e inclusive fazer um aprofundamento do que a gente aprendeu hoje com o loop for.